tratando aí do tema, né? Nós já vimos na semana passada, aí dentro do período da introdução, que os conflitos são inevitáveis, de certa forma, e uma das possibilidades, ou do princípio maior aí, para gerar resolução, é que nós temos que buscar uma base que fundamenta as nossas crenças, seja do senso comum, ou estabelecido por força maior, ou vinda diretamente de Deus, como sendo esse alicerce, a norma, né? Para determinar, de fato, as funções, as obrigações, o que se espera de cada um, e assim, então, tendo sempre uma norma estabelecida acima de nós, possamos buscar aí o padrão, o normal, para que então os problemas sejam solucionados. Não existe resolução de conflito sem uma norma que as duas partes reconheçam como autoritativa. É isso que nós trabalhamos a semana passada. No nosso caso, a regra de fé e prática são as Sagradas Escrituras. Então, a norma de vida, o que normaliza a nossa vida, as regras estão reveladas na Palavra de Deus. Então, dentro de um contexto cristão, o fato de termos uma norma estabelecida e que direciona todas as áreas da nossa vida é um grande avanço, um grande passo para a resolução de conflito. O problema é quando nós estamos lidando com conflitos com pessoas que não creem em Deus ou que não têm na Bíblia essa fonte de autoridade. Então você pode chegar para ela e falar, mas a Bíblia fala, ela fala, eu estou pouco me lixando para a Bíblia. Né? Então, quando você trata com ímpio ou com pessoas que não temem a Deus e que desprezam as Sagradas Escrituras, a resolução de problema vai ser contrário, vai ser difícil porque eles têm uma norma contrária de vida. Então, você vai invocar preceitos morais bíblicos e a pessoa fala, não acredito nisso. Você vai exaltar aqui práticas cristãs, né, endereçadas e reveladas pelo Senhor para o convívio, e as pessoas falam, não, para mim os fins justificam os meios. Um exemplo de filosofia de vida. Se eu roubar, matar, passar por cima de quem for para atingir o meu objetivo, essa é a minha filosofia de vida. E a Bíblia diz, não, é justamente você faz todo o processo correto ou Deus não vai te abençoar. Para o ímpio, ele fala, meu amigo, eu adoro trabalhar com cristão porque eu sempre vou pisar na cabeça deles e eles, por conta do Deus deles, vai sempre querer procurar a harmonia, o perdão, e nisso eu vou galgar o lugar que eu quero. Tem ímpio que vai aproveitar dessa situação e vai gerar conflito, porque o objetivo dele é o seguinte, ele gerando conflito contigo, ele ganha de você, porque ele não tem as mesmas regras para aplicar na vida. Agora, o duro é quando nós tratamos de resolução de conflito dentro de um contexto cristão, seja de família, seja de igreja, onde as pessoas temem a Deus, creem que Cristo tem a mesma norma, e aí você apresenta e a pessoa fala, eu não quero seguir isso. A Bíblia chama isso de certa forma de apostasia, né? E é por isso que há um procedimento que nós vimos semana passada também lá em Mateus, que é, o irmão pecou, vai e conversa com ele. Não deu certo, chama duas testemunhas. Não deu certo, aponta para a igreja, e a igreja então vai determinar, e se não houver resolução de conflito, a igreja vai aplicar disciplina no faltoso, considerando ele como gentil ou publicano, ou seja, o descrente da vez, porque só assim, rachando mesmo, não tem jeito, dividindo, é que vai voltar o princípio da harmonia, o princípio da unidade, o princípio de um contexto sem conflito. Em alguns momentos na Bíblia isso vai acontecer. Isso nós vimos semana passada, e inclusive vimos que desde o início o processo do conflito é sempre o mesmo. Nós vimos lá em Gênesis capítulo 3 que o conflito acontece quando se quebra o princípio normativo.
ou quando você questiona o princípio normativo, ou quando você tenta mudar o princípio normativo. Foi o que Satanás fez com Eva. Ele traz dúvidas sobre a norma. Deus havia dado um mandato, havia uma norma estabelecida, havia uma regra estabelecida. Você pode comer de todas as árvores, com exceção desta árvore. Você não pode tocar, porque o dia que nela tocar ou comer, você vai morrer. Então havia uma norma estabelecida, um mandato explícito, claro. Satanás vem e faz com que essa norma seja colocada em dúvida. Deus não deixou você comer de nada? Falou, não, Deus deixou só... Não vai morrer, não. Ih, essa norma está furada, não é por aí. Então, ele, de certa forma, abala a crença naquela norma, e a partir do momento que a norma é abalada, ou desprezada, como foi o caso, aí você tem um conflito. No caso, gerando conflito de Eva com Adão, vice-versa, dos homens com o próprio Deus, né, e até mesmo com a serpente. Você vê ali um conflito generalizado, mas tudo porque a norma, a base, o fundamento foi mexido, foi desprezado, né, ou foi colocado de uma maneira aí a gerar dúvida. Então todo conflito começa assim, quando você tenta normatizar aquilo que não está na norma. Né? Então, pegar um exemplo mais tosco possível aí. Existe uma norma natural, do senso comum, da preservação da vida. Né? Todos nós temos isso intrínseco. Aí alguém começa a quebrar essa norma. Não, mas nós temos que preservar a vida desde que as pessoas sejam dignas disso. Na história você vê em vários momentos em que você, então, quebra essa norma, mas quem é de fato humano? Judeus são humanos? Não, são ratos, como baratas. Aí você normatiza de novo uma situação que fundamenta uma prática de extermínio daquela determinada raça. Nós já vimos isso acontecer na história do mundo. Aí você pode pensar, mas como que pessoas cristãs em sã consciência poderiam apoiar um sistema nacional de extermínio de outros seres humanos? Pai, você mudou a norma. Judeu não é mais humano. Então matar judeu, você não está cometendo crime. Ou, voltando na história, quando você pensa na Inquisição, né, e até a igreja cristã, debaixo da bandeira católica, como instrumento disso, a premissa era: matar um infiel não é assassinato. Você está fazendo um bem para Deus. Né? Que é a mesma coisa que, de certa forma, os jihadistas, ou seja, os islâmicos, né, fazem quando explodem lá uma cafeteria no centro de Jerusalém. Quem, em sã consciência, faria um negócio desse? Não, a partir do momento que você mexeu na norma, judeu não é israelita, ou israelense, né, que agora o termo é esse, israelense não é gente, então pode explodir. Não tem problema. E quem explodir e matar, vai para o paraíso com 70 virgens e a família ainda vai ser honrada na terra. Veja, você pega um princípio de senso comum, que é a preservação da raça, muda isso, né, fazendo um novo normal, desprezando a humanidade, seja lá de quem quer que seja, e isso muda, de certa forma, a base, a norma, e as pessoas começam a apoiar e tolerar uma prática que é insana. E ainda cheia de ardor, ao ponto das pessoas comemorarem quando alguém da outra etnia é morto. Nós vimos isso aí recentemente, no último atentado do Hamas. Né? O miserável do cara lá, matando, ligando pro pai. Pai, acabei de matar não sei quantos aqui. E o pai, ai, louvado seja lá.
Nossa, você me deixa orgulhoso. O pai cheio de orgulho ao telefone, com um filho terrorista, porque, oi, vão matar outro agora, pai, isso, louvado. E o cara vai ali, pá, e o áudio no telefone funcionando. Você fala assim, meu Deus, nós estamos falando de seres humanos. Como que alguém em sã consciência faz isso? Você mudou a norma. O senso comum de preservação de raça foi mudado. E aí você desumaniza, e se não é mais humano, não tem problema. Você mata. Igual você mata uma formiga, uma mosca que sentou no seu lanche. Como se fosse qualquer coisa assim. Então, o foco é a norma. Se a gente quer resolver problema, nós temos que ter a mesma norma. Por isso que cada país tem lá suas bases de leis, de norma, para resolver todos os possíveis conflitos que surjam. E dentro de um contexto cristão, as escrituras têm que ser. O problema é que as pessoas interpretam aquilo que elas querem das escrituras, do jeito que querem, e puxando a sardinha sempre do seu lado. Né? E aí que então entra a necessidade de você ter não só uma igreja que diz que segue a Bíblia, mas os chamados símbolos de fé dessa igreja. No nosso caso, é pautado nos documentos confeccionados pela Assembleia de Westminster. Então, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, que é o que sintetiza, sistematiza aquilo que nós cremos da Bíblia. E que uma vez sistematizando aquilo que nós cremos da Bíblia, passa a ser a nossa norma. Da onde todos os outros documentos da igreja estão pautados. Então, o código de disciplina, o estatuto da igreja, as funções, as divisões, quem faz, quem não faz, o que deve fazer, o que não deve fazer, está tudo fundamentado ali. Quando você despreza essa norma, o que acontece? O conflito. Toda vez que você despreza, o conflito. Quando você pensa no contexto conjugal, né? Não existe talvez uma norma escrita, como acontece no caso dos judeus, né? Dos descendentes de Israel, que é a Ketubá. Lembra que nós já estudamos isso? O que é a Ketubá? É um contrato nupcial assinado lá no noivado, onde já determina todas as obrigações do marido, da esposa, né? Inclusive estabelece multas. O Ketubá já prevê tudo isso. Se ele te trair, ele tem que pagar tanto de multas. Se acontecer isso, já está tudo estabelecido. Ali é a norma. A família do noivo, a família da noiva, chega lá, faz o contrato, manda imprimir aquele negócio, 1 metro de quadrado, coloca lá na sala de estar da família, para o cara nunca esquecer do que ele assinou. Quais são as regras lá. Se ele quebrou a norma, é só você colocar o que está escrito lá. Né? O que está escrito. No nosso caso, nós não temos. A única coisa que nós temos é quando o casamento civil, você tem lá o regime de comunhão de bens, não é isso? Se é parcial, se é total, sei lá eu. Então, geralmente é isso. Porque se der algum pipinão, algum exemplo para separação, divórcio, você tem pelo menos um direcionamento. Mas nós não temos, como a Ketubá, detalhes do dia a dia. Mas existe um senso comum. Né? Quantas vezes o marido pode bater por dia numa mulher? Nenhuma. O senso comum. Tudo bem? Eu sei que você me olhou estranho aí, mas o senso comum é nenhuma. Mas vem o marido lá e depois de alguns anos o cara começa a ter um carinho mais pesado. E começa a agredir a mulher. O que vai acontecer? Mesmo que não tenha nada escrito, no senso comum ele está quebrando a norma. Quebrou a norma, vai gerar um conflito. Você vai ter que buscar uma norma de qualquer forma. Mesmo que o padrão bíblico é esse, assim, assado, piririra. Se o cara é crente, é lógico. Se o cara não se arrepender, se não mudar de vida, você vai ter que disciplinar esse cara.
Agora, se ele não aceita norma nenhuma, aí vai ser conflito em cima de conflito. Mas o que eu quero que você guarde é que não dá para resolver conflitos sem ter uma norma estabelecida. Tudo bem? Ok. Aí nós vimos então que isso aconteceu desde o início. Hoje nós vamos dar uma avançada aí. Ainda nessa contextualização, você vai ver que com o pecado, né, com a queda do homem, os conflitos então são inevitáveis. Sejam causados diretamente pelo próprio pecado ou por estarmos num contexto em que o pecado produziu. Nós falamos semana passada que nem todo conflito é fruto de pecado, mas o contexto do pecado, da história do pecado na nossa vida, é que acaba, mesmo num contexto que ele não é o ator principal, ele sempre é coadjuvante. Ele sempre está no meio, no miolo, né? Então, na Bíblia, nós temos inúmeras situações de conflito descritas desde o início. Eu citei aqui só alguns, né? Você poderia já colocar lá, né? Adão e Eva, depois Caim e Abel. Mas aí, já olhando para o patriarca, vocês têm, ó, Noé e Cã, o filho, que diz respeito ao pai. Depois você tem Abraão e Agar, mais uma situação de conflito. Você tem Ló, né, em relação aos pastores de Ló e os pastores de Abraão, conflito. O próprio Jacó e Esaú, José, seus irmãos, e aí não para. Nós só estamos aqui no contexto dos patriarcas. Se a gente fosse pegar todas as escrituras, nós só íamos falar aqui de exemplos de situações de conflito. E aí você vai ver todas elas, o motivo foi uma quebra de um preceito da norma. Ou o fato de honrar pai e mãe, ou o fato de não obedecer uma ordem explícita de Deus, ou colocar expectativas que Deus não deu. Então, sempre vai gerar conflito, mas sempre é um ferimento ou um desprezo em relação à norma. Relembrado isso, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em João, capítulo 8, que é o texto que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Aqui nós estamos diante de uma situação de conflito. Mas Jesus está envolvido nessa situação. Então, nós temos podemos aprender muito com Cristo diante dessa situação de conflito. Então, João capítulo 8, muito provavelmente, né, escrituristicamente falando, esse evento aqui está colocado de uma maneira errada aqui no Evangelho de João. Provavelmente isso deve ter acontecido ou antes ou depois, ou uma situação distinta, porque Jesus estava aqui na festa dos tabernáculos, né? E é por isso que você tem aí no capítulo 7, verso 53, você tem aí um colchetezinho. Tem um colchete aí na sua tradução? Sim ou não? Sim, ele começa aí no 53 e termina no verso 11. Por que tem esse colchete aí? Porque em vários originais não consta essa passagem, ou se consta em outro lugar. Então, muito provavelmente aqui o escriba, né, aquele que estava fazendo o copista, deve ter dormido, né? Pulou. Aí você fala assim, miserável. Você fez isso na época que você fazia cópia na escola, né? Os mais velhos aí, na época que tinha cartilha Caminho Suave, né? E a professora falava assim, você vai fazer a cópia da lição 11 a 15. E você começava a fazer a cópia, dali a pouco você pulava um parágrafo inteiro, às vezes uma história inteira. Quem nunca? Nunca? Todo mundo, né? Quem passou por essa fase da escola, hoje em dia as crianças não sabem nem que é lápis mais, né? Mas na época que a gente fazia cópia, né, Roberto? Meu Deus do céu, no papel de pão ainda, pulava
direto. Então, coitado, pulou, aí lembrou dessa parte, voltou e colocou aqui. Só que aí ficou diferente das outras, por isso que, né, acabou. Você estava lá com a lição falando da abelha, e aí você pulou para a boia, ou para a bola, e depois você lembrou que faltou um parágrafo da abelha, e você pôs de novo no fim da boia lá. Mais ou menos isso que aconteceu. Mas não há dúvida de que esse episódio é um episódio verídico, né, que de fato aconteceu. Só existe esse questionamento do local em que ele foi registrado. Então vamos ver do que se trata. Vamos relembrar aí. Então João 8, a mulher adúltera, como foi o título dado aí. Então Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinavam. Os escribas e fariseus, então é aqui quem vai gerar o conflito, né? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante do adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha o conflito aqui, né? Gerando aqui. Você está de acordo com a Bíblia? A Bíblia manda fazer isso. Você está de acordo com a Bíblia ou contra a Bíblia? Né? Mudando o quê, irmãos? Qual que é o que ele está fazendo aqui? Questionando o quê? A norma. Conflito é sempre assim. É focando a norma. Tá? Seja do senso comum, seja da lei que o governo põe, ou dos princípios bíblicos, ou da própria lei de Deus gravada em nosso coração. Mas sempre vai ser assim. Então ele diz: Tu, pois, que dizes? Verso 6. Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, ou lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ótimo. Então, diante desse contexto aqui, vamos tentar analisar aí algumas questões que geraram um conflito e como Cristo agiu para resolver o conflito. Tudo bem? Então, a primeira coisa, nós temos aqui duas situações. Mesmo que o pivô da história seja a mulher, o problema estava entre os fariseus e escribas contra quem? Contra Jesus. No caso, o texto nos diz que havia um motivo iníquo no coração dos fariseus e escribas que estavam tentando a Cristo com o objetivo de acusá-lo. Veja que aqui é um exemplo de um conflito causado por uma prática pecaminosa. Havia intenção no coração dos escribas e dos fariseus de acusarem Jesus falsamente. Eles queriam criar uma situação para acusá-lo, para tirar a autoridade dele, para questioná-lo, para criar um problema. Tudo bem até aqui? Tá. Outra coisa que é importante dizer é que eles apresentam como um contexto para gerar o conflito o ataque à verdade. Como que eles fazem isso? Apresentando uma meia-verdade.
Olha, a Bíblia diz que uma mulher adulta tem que ser apedrejada. Isso é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? Porque quando você vai para a lei, você vai ver que a lei manda, se ela foi pega em flagrante adultério, ninguém adultera sozinho. Cadê o homem com que ela estava adulterando aqui? Foi apresentado? Não. Pegaram só a mulher. Então, mesmo eles usando a norma, ou parte da norma, eles estão apresentando aqui uma meia-verdade. Então, eles estão atacando a norma, eles estão atacando a verdade. Se você procurar, buscar lá em Deuteronômio, a ideia que quando Moisés diz, é justamente quando você pega os dois, os adúlteros, homem e mulher, dentro de um contexto ainda do Antigo Testamento, da lei civil do povo de Israel, do povo judeu, né, do povo de Israel de um modo específico, era a pena aplicável. O contexto agora é que eles não estão mais dentro de uma lei civil judaica ou israelita. Eles estavam debaixo de que império? Império Romano. Eles não tinham mais liberdade de aplicar as leis civis. Roma não permitia mais esse tipo de coisa. Então, mesmo que se eles trouxessem um homem e a mulher, o desfecho acabaria sendo a mesma coisa. Por quê? Primeiro, Jesus não era juiz. Não tinha sido estabelecido como juiz em Jerusalém. Segundo, não era função dele, portanto. Segundo, o contexto histórico não permitia ao povo de Israel aplicar as suas leis civis. Tanto é que quando eles prendem Jesus com a intenção de matá-lo, eles têm que apresentar Jesus para ser julgado por quem? Por Pilatos. Mesmo ele já no Sinédrio, tendo declarado Jesus como culpado, eles não podiam aplicar a pena de morte sobre Jesus. Por isso eles recorrem a Roma, que aplica o sistema da lei romana. Porque na lei do povo de Israel não tinha crucificação. Crucificação era uma pena romana. Então por que eles não mataram Jesus e fizeram um negócio ali? Porque eles eram proibidos por lei. Eles estavam agora debaixo do império. Eles eram dominados. Eles não podiam exercer mais a lei civil. Então, mesmo que apresentasse lá o homem e a mulher, muito provavelmente o desfecho de Cristo seria o mesmo. Porque o contexto histórico da época não permitia eles aplicar a lei civil que Moisés havia estabelecido. Tudo bem? Mas veja, o que eu quero chamar a sua atenção é que, então, eles atacam a verdade. Eles apresentam meia-verdade. Né? E aí, como que nós vemos a ação de Jesus? Como que Jesus evitou, ou pelo menos tentou evitar o conflito? Não foi possível, e depois resolveu o conflito. É importante dizer que melhor que resolver conflito, irmãos, é saber evitá-los. Só que nós somos todos pecadores. Nós não temos a sabedoria que deveríamos ter. A gente pega a isca facinho, né? Os fariseus e escribas da vida vêm e jogam a isca, a gente morde. Como a gente tem facilidade de cair nas armadilhas, seja do ímpio, seja até mesmo dos crentes mal intencionados. Então, o ideal é que a gente tivesse sabedoria ao ponto de evitar entrar no conflito. Seria o ideal. Mas, infelizmente, nós somos inclinados aí ao nosso próprio pecado, e aí ele sempre fala um pouquinho mais alto, né? Principalmente no momento de tensão. Mas no caso de Cristo, o próprio Deus encarnado, o que ele faz? O pessoal chegou, trouxeram lá a meia-verdade,
começou a cutucar ele para saber o que ele ia falar a respeito da lei. E o texto diz que ele fica quieto. Eis um princípio interessante para você evitar o conflito. A palavra do Senhor diz que aquele que sabe refrear a sua língua é perfeito varão. Não é assim que Tiago fala? Não só Tiago, né? Pedro também vai dizer, né? Vamos dar uma lembrada lá em Pedro? Abra sua Bíblia lá em Pedro, que a gente às vezes só lembra de Tiago, né? Mas Pedro também fala isso. Vamos ver aqui, ó. 1 de Pedro 3,10, se não me engano. Vamos ver se é isso mesmo. Ele vai citar, né? Quando ele fala da vida exemplar cristã. E o verso 10 ele diz, ó, 1 de Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, sem conflito, talvez poderíamos acrescentar aqui, refreie a língua do mal e evite que os lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Buscar a paz é evitar o conflito. Uma das situações que a Bíblia vai dizer para você vencer o conflito é refrear. Eita coisa difícil de fazer. Mas a Bíblia aponta como uma postura para se evitar o conflito. Jesus faz isso. Voltando lá para João, né? Jesus faz isso. Ele fica em silêncio. Então veja aí. Verso 6 dizia, isso diziam eles tentando para ter o que acusar, mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E ele ficou quieto de tal forma que o verso 7 mostra a insistência deles. Como insistissem na pergunta, então aí Jesus se levantou para tentar resolver o conflito. Mas a primeira tentativa de Cristo é fique quieto. Tá? Então, o primeiro passo aí em relação ao conflito é tentar evitá-lo. Pastor, mas é difícil. Eu sei como que é. E até pela minha inclinação, aquela coisa toda, de cada 10 eu entro em 11. Não sei você. Né? Talvez você tenha mais sucesso do que eu. Né? Talvez pessoas mais mansas, tal, mas é complicado. Só que não conseguiu evitar, então agora você tem que dar aquela recuada, porque você tem que tentar resolver. O evitar é refreando a língua, buscando a paz, empenhando-se por alcançá-la. Fazendo com que você não fale o mal. Porque uma das questões do conflito está sempre ligada a essa ideia ou do ataque à verdade ou da difamação. Né? Você falou tal coisa de mim? Ah, pronto, já está o conflito armado. Se você evitar falar, refrear a sua língua e maldizer o outro, já vai evitar muitos conflitos. Você pode ter certeza disso. Mas como a gente está nessa luta aí, né? Vira e mexe, como diz os mineiros, né? Cada enxadada é uma minhoca. Então, cada suspiro a gente entra num conflito. Então, o que a gente pode aprender aí para então resolver os conflitos? Vamos voltar aqui para João 8. Já que não deu para evitar, o que Jesus faz? Jesus busca pela verdade, né? Como fundamento. O que de fato a Bíblia diz. Quando Jesus confronta o fariseu dizendo assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, ele está, de certa forma, irmãos, chamando a atenção aqui da busca pela verdade e os fundamentos bíblicos. Abra a sua Bíblia, marca aqui João 8, que é o nosso texto base. Vamos lá para Deuteronômio, para você ver o que a lei de fato dizia. Deuteronômio 22, verso 22.
que a lei civil aqui dizia? Todo mundo achou aí? Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então, o que diz aí? O que diz? Ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem, desposada, ou seja, noiva, e um homem a achar na cidade se deitar com ela, então trareis quem? Ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Então essa moça que era noiva, veja que no contexto judaico, o compromisso que você tem, o namoro para eles, né, não é como o nosso namoro, já é um compromisso de casamento. E uma atitude de infidelidade cometida, mesmo ainda quando você estava noivo, aqui é desposado, é aquele que já tem um compromisso de casar, já era considerado adultério. E morria quem? Os dois. Morriam os dois. Então ambos. Então a primeira coisa, quando Jesus fala, quem não tem pecado, então quem não estiver em pecado, que a questão que Jesus fala, volta lá para João 8. Não é que quem não tiver pecado, né? O texto aí vai dizer assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro. Não é a ideia de quem é pecador, atire primeiro, mas quem não está com uma intenção pecaminosa aqui nessa história. Quem está sem pecado aqui, atire a primeira prova. Por quê? Porque eles estavam só apresentando meia verdade. Só trouxeram a mulher. Cadê o ambos aqui? O homem e a mulher. Cadê? Não tem. Então Jesus, primeiramente, para resolver o conflito, vai buscar a verdade. O fundamento. Vocês querem apedrejar a mulher porque ela foi pega em flagrante adultério. Tá, mas cadê o homem? Está furado. Quando você busca a verdade desmascara as intenções, irmãos. A norma, quando é aplicada da maneira correta, ela desmascara a intenção. Então, todo conflito, o ideal, já que entrou, é buscar pela verdade. Tá bom, então qual que é o problema? O que você está falando? Tal coisa. Então, o problema lá conjugal. Né? O meu marido disse pelas minhas costas, assim, assim, assado. Então tá bom. Você já conversou com quem disse isso para você? Não, eu ouvi falar. Não. Vamos buscar a verdade. Nem se tiver que pôr todo mundo junto. Mas você tem que buscar a verdade. Sem a busca da verdade e do fundamento, você não consegue resolver o problema. Mesmo que a busca da verdade vai gerar o que aconteceu aqui. Os fariseus foram embora. Eles pediram perdão para Jesus? Não, saíram, foram embora. Às vezes você vai mostrar a verdade para a pessoa não vai reconhecer, ela não vai te pedir perdão, não vai reconciliar. Mas você resolveu o conflito, porque você desmascarou a outra parte. Você não gerou de novo harmonia. Isso é um outro ponto. Mas o conflito foi resolvido. Porque essa pessoa não vai poder agora continuar falando mais o que ela estava falando. Porque você desmascarou ela com a verdade. Né? Os irmãos que estão aqui talvez traz na mente aí uma situação recente que nós vivemos. Você põe todo mundo em volta da mesa e tá. Então qual que é o fundamento aqui? Qual que é o problema? Qual que é a reclamação? Tal. Você prova por A mais B que aquela reclamação tá infundada, não está pautada na verdade. Aí de duas uma, ou o cara se arrepende e reconcilia, ou ele vai embora. Mas o conflito
Ele não pode sair falando mais nada disso. O conflito foi resolvido. Tudo bem? Então, a busca pela verdade é sempre o primeiro passo para se resolver o conflito. Jesus fez isso. Uma outra coisa que nós podemos observar em Jesus é que ele manteve uma postura virtuosa. Eu sei que é difícil para nós. A ideia que dá é voar no pescoço, né? O cara tá mentindo na cara dura e tá falando... A vontade que você tem é de dar um supapo. Mas isso não vai resolver só vai piorar. Então, para resolver, meu amigo, por mais que aquele negócio tá ali, ó, a gastrite já tá virando úlcera, você tem que manter uma postura virtuosa ao desmascarar a intenção dos escribas e fariseus. Qual que foi a estratégia de Jesus? Escrever no chão. E o que será que ele estava escrevendo no chão? Ninguém vai saber, obviamente. Mas existe um indício bíblico para isso. E eu chamo a atenção para você abrir lá em Jeremias, capítulo 17. Como tudo na vida de Cristo era um cumprimento profético, eu acredito, sim, eu tenho uma inclinação muito grande de que o que Jesus estava escrevendo é o que está registrado aqui em Jeremias. Veja aí o que diz Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus, né? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Trono de glória, enaltecido, desde o princípio ao lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de ti será o quê? Escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Eu tenho para comigo que Jesus ou estava escrevendo os nomes daqueles no chão, ou estava fazendo a citação literal de Jeremias 17, para cumprir, inclusive, essa profecia, de que seria escrito no chão o nome daqueles que se apartam de Deus. E se foi isso que aconteceu, existe uma possibilidade, explica o porquê que os caras, vendo Jesus escrever com o dedo no chão, são acusados no seu própria consciência, no seu coração, e ó, pula fora. Né? Fica imaginando Jesus fazendo a chamada ali, escrevendo. E o cara vai falando, meu nome. Ou às vezes a citação do texto de Jeremias. Eram escribas, eram fariseus, conheciam o texto. E isso fez com que a consciência daqueles homens o acusasse e eles deixassem o local. Mas isso aponta, independente se foi isso que aconteceu ou não, aponta para o fato de uma postura extremamente pacificadora, virtuosa de Jesus. Ele podia ter levantado, como ele fez em outros momentos, e falado para os fariseus, às vezes, seus bandos de hipócritas, miserável, seus sepulcros caiados, guias de cegos, filhos de Satanás, vocês vêm aqui com meias verdades, trazendo sua mulher, cadê o homem que está adultério? Vocês mal conhecem a lei, seus bandos de religiosos, cegos. E
podia ter aberto a caixa de ferramenta lá, como ele fez em outros momentos, e falar do bicho para esses caras. Só que naquele contexto, naquele momento, resolveria o problema? Não, só iria inflamar. E a vida daquela mulher estava em risco. Não era só um conflito de Jesus com os fariseus. Porque quando era só um conflito com Jesus e os fariseus, as verdades eram ditas. Mas agora tem a vida de uma mulher. Se Jesus comprasse a briga, como ele fez em outros momentos, para resolver o conflito confrontando, poderia ser que alguém, a turba se levantasse lá, e de repente essa mulher fosse assassinada por conta da confusão. Era uma situação de extremamente delicada, irmãos. Porque o conflito poderia colocar a vida da mulher em risco. Tudo bem aqui? Então, nesse caso, Jesus preserva a vida dela, usando de uma postura virtuosa para confrontar. Seja lá escrevendo no chão, sabe-se lá o quê. E que resolveu, que funcionou. Mas de uma postura virtuosa. Vai ter momentos, irmãos, para a resolução do conflito, que o buscar simplesmente da verdade não vai funcionar. Mas quando tem uma relação que tem o risco de alguém, o menor ali, sofrer, você vai ter que preservar. E aqui entra a postura do aconselhamento. Porque o conselheiro, ele sempre está no meio de um conflito. Tem hora que a vontade é chegar e você falar o que tem que falar, para o marido ou para a mulher. Seja lá quem tiver mais culpa no cartório. Mas você não vai poder fazê-lo. Porque senão você gera ainda, inflama ainda mais a situação. E aí quem que vai sofrer? O conselheiro? Não. A parte mais frágil do relacionamento. Nesse caso você vai ter que manter uma postura virtuosa. Confrontar os pecados e os erros, mas de uma maneira que não inflame mais. Para poder resolver o conflito. Mesmo que é uma armadilha para você. Jesus faz isso. Tudo bem até aqui? Tá. E o outro ponto que nós vemos é que ele agiu de acordo com a sua posição, aplicando a verdade bíblica. Quando nós vamos, mesmo para o contexto do Antigo Testamento, contexto de Israel, o ancião levar à porta da cidade, como diz Deuteronômio, era levar, não era simplesmente um local, levar à porta da cidade e jogar pedra lá. Era justamente onde ficavam reunidos o grupo de anciãos da cidade, aqueles que foram colocados como os juízes da cidade. Lembra da situação de Ruth? Lembra de Ruth, da história de Ruth? O que aconteceu? Ela tinha um resgatador. E em segundo lugar tinha quem? Boaz. Ela foi procurar Boaz. Aí Boaz falou, não, mas tem um cara que tem o direito primeiro que eu. Como que ele resolveu? Saiu no tapa com o cara? Não. Foi lá na porta da cidade, reuniu com os presbíteros, termo grego para ancião, termo hebraico, reuniu com os anciãos, e aí ali ele explicou, o cara pulou fora, falou, eu não tenho jeito, meu amigo, não tem como. Eu estou abrindo mão desse direito. E aí, então, ele assume a responsabilidade sobre ele. Era assim que os julgamentos eram feitos. Então, levar à porta da cidade, como Moisés vai apresentar lá em Deuteronômio, é a ideia de levar a um julgamento com anciãos que foram estabelecidos naquela comunidade, e eles, então, determinariam. Julgariam se de fato foi flagrante adultério, se ela gritou, se ela não gritou, e aí então aplicaria a pena. Jesus não fazia parte. Eles estão na festa em Jerusalém. Se esses caras de fato quisessem aplicar a lei, eles tinham que levar para o Sinédrio, que era o tribunal estabelecido em Jerusalém. Mas não, ele leva para Jesus. Erram aqueles que pensam que Jesus
não aplicou pena sobre a mulher. Jesus aplicou uma pena. Só que a pena que lhe cabia aplicar, que era a admoestação. Qual que foi a admoestação que Jesus aplicou? E a admoestação é uma pena. Vai e não peques mais. Jesus não deixou ela falando, tudo bem, querida, viva a vida, feliz, seu amante te ama, segue a vida. Não, não, não. Vai e não peques mais. Era a única pena que dentro do contexto histórico, porque eles, como eu disse, eles estavam sobre o Império Romano, não podiam aplicar mais a lei, e do contexto local, Jesus não fazia parte dos anciãos de Jerusalém, do Sinédrio. A única coisa que ele podia aplicar ali legalmente era a admoestação. Vai e não peques mais. Então Jesus não quebrou o galho dessa mulher. Ele simplesmente foi justo. Ele agiu de acordo com a sua posição, aplicando a verdade bíblica. O conselheiro, ele precisa entender qual é a sua posição para ajudar a resolução do conflito. Se ele só é o conselheiro, meu amigo, então ele tem que ficar nessa posição de conselheiro. Agora, se ele é parte envolvida, ou se ele é o responsável para trazer a solução, então você tem que aplicar a sua posição. Bem. Então, é o caso lá de Mateus. Você tentou resolver com a pessoa que você tem conflito. Não resolveu? Leva 2 testemunhas. É a ideia do conselheiro. Não conseguiu resolver? Então traz para aquele que recebeu a autoridade de Deus para determinar as coisas. O que ele ligar, ligou. O que ele desligar, desligou. E a igreja, então, nessa posição, o conselho reuniu para tratar do conflito entre a Nájila e a Gertrudes. Tá bom. Nós vamos buscar a verdade e o fundamento para ver qual que é a situação. Nós vamos manter uma postura, porque nós não queremos ver ninguém se degladiando. Só que dentro da posição nossa como conselho, nós vamos determinar. Fulano, você não vai fazer isso, Beltrano, você vai fazer aquilo. Porque a posição te permite fazer isso. Mas quando você está no meio do caminho, que é o segundo ponto lá de Mateus 18, que é como testemunhas, como conselheiro, você não tem o poder de determinar o que cada um vai fazer. Você não é o juiz. Você não está em tribunal. Você só vai estar em tribunal quando trouxer para a igreja. Então, nesse caso, você não está ali para ser juiz. Você está ali para aconselhar. Então, você vai agir de acordo com a sua posição. Aplicando, obviamente, a verdade bíblica. Apontando o caminho a ser seguido. Mas se o cara não quiser seguir o caminho, não é seu papel determinar. Tudo bem? Em casa, quando tem lá um conflito, seja lá entre os filhos, os primos, não sei o quê, se é o vô, se é o pai, e acontece a situação, qual que é a verdade? É isso. Qual que é a postura correta? Tá, e a minha posição me permite determinar? Tá bem. Desliga essa televisão, ninguém vai assistir mais nada. Pronto, acabou. Pronto, aí eu aplico a minha postura. Resolvemos o conflito. Ou então, você vai dar um abraço no seu irmão. Pronto. Ou você vai ficar sem andar de bicicleta. Tudo bem, você vai aplicar a pena de acordo com a sua posição para resolver o conflito. Agora, se você não tem essa posição de autoridade, você tem que respeitar a sua posição. Na nossa cultura não é permitido isso, irmãos. Eu tenho que considerar isso. Eu já te disse aqui para você, por exemplo, no contexto africano, lá que a gente vivia, a comunidade é responsável por todas as crianças. Então tem uma criança fazendo malcriação lá, qualquer adulto passou junto, bate. Mesmo porque a mortalidade das mães é muito grande, né? Muitos órfãos. Então quem que cuida da educação das crianças da aldeia? A aldeia inteira. O mais velho ajuda. Então, vinha um moleque fazendo malcriação lá, às vezes um maiorzinho lá, ia lá e já dava um tapa na orelha do cara. E você fala, meu Deus, você é parente? Não, mas ele é da minha aldeia, ele é mais novo que eu. E o menino respeitava. Na nossa cultura, não. Vai lá o seu vizinho, o menino lá
um encapetado lá do seu vizinho lá que sobe no muro lá, joga pedra lá, você vai lá e dá um safanão nele para ver o rolo que não vai acontecer. O cara vai falar, você não é pai dele para fazer isso. Não é isso que vai acontecer? Então, dentro da nossa cultura eu vou respeitar a minha posição. Porque senão eu não vou resolver o conflito, eu vou aumentar, vou inflamar mais. Então a postura de Jesus mostra que eu posso exortar, eu posso admoestar de acordo com a minha posição como conselheiro, mas se eu não sou juiz, não estou em tribunal, eu não posso determinar nada. E se o cara não quiser resolver o problema, aí você vai chegar a aconselhar outro. Não tem jeito, você vai ter que procurar a igreja, vai ter que procurar o conselho para tratar dessa situação, porque ele está obstinado, ele não vai mudar. E essa é uma das coisas que a gente desaprendeu a fazer, irmãos. A igreja ocidental desaprendeu a fazer. E é por isso que muitas vezes as pessoas desprezam a igreja. Mesmo que Deus referendou a ela toda a autoridade. Até que as pessoas saem daqui, o conselho te chamou lá, que quer conversar com você. Eu não quero nem saber desse conselho, eu nunca mais vou pisar nessa igreja. Então vai embora. Achando que ele está livre diante do juízo final. Não está. Você está desrespeitando a autoridade que Deus instituiu. Você pode ter certeza que esse negócio não vai ficar isento. Porque Deus é justo. Mas hoje em dia, o que acontece? As pessoas desprezam. Mas independente disso, você tem que agir de acordo com a sua posição. Vamos ver aí esses dois textos de Tiago que eu separei. Tiago, capítulo 1. Verso 25. Do ensino geral, né? Diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, dentro desse princípio, a sua posição, você tem que aplicar a verdade corretamente. Não ser apenas ouvinte, mas praticante. Como conselheiro, se você agir corretamente, você vai ter autoridade para aplicar, ou pelo menos para indicar, direcionar aqueles que te procuram. Agora, se você não aplica, se você não é praticante, meu amigo, as pessoas vão te ouvir? O que a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, você não faz isso nem na sua casa, rapaz. Não faz isso na sua vida. O que você pensa que você é para me falar um negócio desse? É assim que vai acontecer? Então, haja. E o outro texto que eu separei, Tiago 4:17. Que até o Roberto compartilhou esses dias aí, acho que foi hoje mesmo, né, Roberto? Ontem que você compartilhou lá na UPH. Isso. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Que é o fato de, mesmo se você não tem autoridade na situação por conta da sua posição, mas se você tem que falar alguma coisa e você não faz, ou você tem que agir de alguma forma e não age, você não está sendo instrumento para a resolução do problema. No caso de Jesus, não poderia ter deixado, já que ninguém mais te acusa, vai em paz. Não. Vai e não peques mais. É o que a ocasião permitia Jesus fazer. Pela questão histórica, cultural, do contexto, mas ele não deixou de aplicar. E aquela exortação, aquela admoestação foi o bem. Se aquela mulher ouviu e praticou aquilo, certamente a vida dela melhorou demais. Que é o que você pode fazer dependendo da sua posição. Então, recapitulando, irmãos, nós vemos aí Jesus, primeiro, tentando evitar um conflito de pessoas que claramente tinham ali o objetivo de ferir a norma, burlar a norma, mudar a norma para criar confusão. Mesmo os caras insistindo nisso, ele considerou o fato de ter uma terceira pessoa envolvida, né?
já fiz aqui, mostrei, mas quando era um conflito entre Jesus e os fariseus apenas, não tinha ninguém mais envolvido, Jesus confrontava duramente e diretamente para resolver o problema. Agora, quando está envolvido alguém, a postura do conselheiro aqui, que é o caso de Jesus, é preservar a parte mais frágil. Preservar a parte mais frágil. Considerar a verdade, buscar a verdade, os fundamentos, se tem apoio bíblico, ter essa postura virtuosa, mas não deixar de desmascarar as intenções, né? Descobrir a motivação, se aquela exigência de fato é pertinente, se aquela reclamação de fato é justa. Porque vai acontecer de pessoa sentar contigo buscando aconselhamento, e às vezes ela te apresenta uma situação, mas não é justo. Mesmo tendo amparo, como é o caso aqui, né? Eles tinham amparo, metade pelo menos, na Bíblia. Moisés disse que se fosse pego ia ser apedrejado, apesar de ser meia verdade, mas eles tinham, de certa forma, um amparo. Só que a intenção deles não era resolver o problema da infidelidade de Israel. Porque lá, quando Moisés permitiu a aplicação da pena de morte sobre os adúlteros, é para eliminar o mal de Israel. Eles não estavam preocupados em eliminar o mal de Israel. A intenção deles era outra, era criar confusão, desmascarar ou tirar a autoridade de Cristo. Como conselheiro, às vezes a pessoa vai te apresentar até um argumento pautado na norma. Mas seu papel é desmascarar qual que é a verdadeira motivação. Porque às vezes um cônjuge vem te apresentar uma situação para ele ter, de certa forma, um referendo para ele fazer outra coisa que você ainda não viu no coração dele. Tem cônjuge que vem reclamando do outro, né? Sistematicamente, só apontando os erros, porque lá no fundo o que ela quer separar. E às vezes ela usa até argumentos válidos, mas com a intenção errada. E algumas coisas que não dá para fundamentar um divórcio. Só que ela fala, nossa, eu já fiz 10 conversas com o pastor, então não tem jeito, vou largar. Na verdade, a intenção dela sempre foi essa. Nunca foi resolver o problema. Foi ter um referendo para ela, mesmo sem motivo bíblico, se separar. Então, o conselheiro ele não pode ser inocente de desprezar que todos nós somos pecadores. E aí tentar desmascarar essa motivação, essa exigência, se de fato ela é pertinente, se de fato ela é justa, e aí fundamentar a verdade para confrontar e caminhar na busca da solução. No caso de Jesus, ele confrontou o pecado, isso fez com que os denunciantes, né, fossem embora, e aplicou, de acordo com a posição que ele tinha naquela situação, uma admoestação verbal para a mulher, mas gerando ou conduzindo a mudança de vida. Porque a ideia é o seguinte, se aquela mulher saísse dali e voltasse à prática de adultério, ela estaria se colocando de novo numa possível situação de conflito, porque ela estava quebrando a norma, quebrando a lei. Então vai e não faça mais o que você estava fazendo. Não peques mais. Tudo bem? Perguntas, irmãos? Tranquilo? Mas o nosso tempo aqui, eu vou começar aqui a próxima slide, mas não vai dar para a gente terminar, a gente só vai caminhar mais um pouquinho. Dito isso aí, desse exemplo de Jesus, eu quero convidar agora você a abrir lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, que eu tenho para mim as bem-aventuranças como um padrão de posturas, virtudes, práticas para a resolução de problemas. Existe um livro do presbítero Lu Priolo, chama Resolução de Conflitos, uma
Compreensão Bíblica e suas implicações para a dinâmica dos relacionamentos, da editora Nutra, de 2017. Eu não tenho esse livro físico aqui para te mostrar, mas é um livro extremamente interessante. O que o Priolo faz? Ele de certa forma, ele usa as bem-aventuranças. Só que ele pega 4 virtudes só. Basicamente. Que você vai encontrar aqui. É que a base dele está em outras posturas, outros livros ele referendo. Mas 4 das posturas dele, que o modo para resolver conflitos, né, compreensão, as implicações aí na dinâmica do relacionamento, ele usa então deixa eu ver aqui que eu lembrar que ele põe, que é humildade, mansidão, paciência e um outro aí que eu não vou lembrar. Inclusive eu uso isso naquele artigo que eu pus no grupo sobre princípios para resolução de problemas, lá, resolução de conflitos na liderança, aquele artigo científico e tal. Se você for ler lá, você vai ver que no corpo eu cito o Priolo e eu menciono lá quais são as 4 virtudes que ele põe como essenciais para resolver o conflito. Eu, particularmente, amplio um pouco mais e eu entendo que o Sermão da Montanha, as 9 bem-aventuranças, me apresentam virtudes para a resolução de problemas. Tá? Então, eu gostaria que você abrisse lá para a gente pelo menos ler aqui hoje e eu iniciar, que é o tema que eu vou trabalhar semana que vem com mais precisão. Então, Mateus 5, de 1 a 12, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus, igual dos humildes lá. E bem-aventurado sois, ou bem-aventurados os injuriados, essa é a ideia. Sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguindo, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. São situações, todas elas, de certa forma, as 9, que tratam de conflito. Todas. E eu entendo que essa mensagem vai apresentar pré-requisitos básicos para a resolução de conflitos. Como eu já disse, o Lu Priolo, lá no livro Resolução de Conflitos, da editora Nutra 17, se você tiver acesso a ele, eu acho que é legal, um livro interessante. Ele vai usar 4 pré-requisitos para resolução. Eu estou ampliando aqui para 9. Tá bom? E aí nós vamos estudar cada uma delas. A primeira coisa que eu quero dizer para você em relação às bem-aventuranças é que, geralmente, quando nós lemos as bem-aventuranças, nós procuramos uma delas para nos adequar. Mas as bem-aventuranças não está falando de 9 tipos de gente. Nós temos aqui, dos presentes, quem são os humildes de espírito? Fulano e Beltrano. Quem são os que choram pelos seus pecados aqui? O Beltrano e Tertuliano. Quem são os mansos aqui? Quem são os que têm fome e sede de justiça? Como se fosse separado. Geralmente nós lemos as bem-aventuranças e tentamos nos enquadrar. Eu não sou manso, mas eu choro, então eu estou dentro. Eu sou humilde, mas não sou misericordioso, então eu enquadro.
E a primeira coisa que você tem que entender é que as bem-aventuranças está falando do cidadão do reino. Tanto é que em várias situações, a promessa é sempre o reino dos céus. Ele começa falando isso no verso 3, que é a primeira bem-aventurança, e termina falando isso, verso 12, quando diz, regozijai-vos, exultar, porque é grande o vosso galardão, onde? Nos céus. Então, o contexto, as bem-aventuranças, está falando das virtudes do cidadão dos céus, do crente. Você tem que ter as 9. Você não tem que ter uma. Ai, ufa, eu tenho uma. Eu sou pacificador. Só que eu não reconheço os meus pecados. Não adianta nada. Então, as bem-aventuranças precisam ser entendidas como uma característica, as virtudes dos crentes. E todas essas 9 virtudes apontam para a resolução de conflitos. É quando alguém está me perseguindo, é quando alguém está sendo injusto comigo, é quando alguém está sendo soberbo, é quando alguém está me tirando a paciência. São situações que apontam para a resolução de conflitos. E que exige de todo crente as 9 virtudes. É lógico que existem situações distintas. Eu posso não estar passando por um momento de injúria, que as pessoas estão mentindo a respeito de mim porque eu sou crente. Tudo bem, não estou vivendo aquela situação. Mas a virtude eu preciso ter. Pode ser que eu estou vivendo um momento que ninguém está gerando problema para mim. Então eu estou em paz. Estou manso, está tranquilo. Mas não significa que essa situação possa mudar. Então, as circunstâncias mudam, mas as virtudes que se exige são todas. Então, o pré-requisito bíblico para a resolução de conflitos, você precisa ter, ou buscar ter, as virtudes que são apontadas aqui. Virtudes essas que nós vamos estudar com mais vagar, se Deus permitir, na semana que vem. Porque se nós desprezarmos isso como um pacote completo, muito provavelmente não seremos bem-sucedidos na resolução de conflitos. E é justamente isso. A gente acaba pegando uma das virtudes e esquecendo da outra. A gente pega assim, mas eu briguei porque eu tenho sede e fome de justiça, eu gosto do que é certo. Mas ele não disse para você ser manso também? Ele não disse que você é bem-aventurado se você for pacificador? Você não pode pensar uma das virtudes apenas. Ai, pastor, mas trem é difícil demais. Ué, ninguém disse que é fácil. E eu sei dessa luta, porque eu também sou pecador miserável e erro pra caramba. E tem hora que tento ser esse defensor da justiça e negligencio a mansidão e a paciência e a misericórdia. Corta a cabeça dele, joga fora. Só que a resolução do conflito, eu preciso amar a justiça, ter fome e sede de justiça, como cidadão do céu, como aquele que vai... Mas ao mesmo tempo eu tenho que ser pacificador. Ao mesmo tempo eu tenho que agir com mansidão, com humildade, com reconhecimento do próprio pecado e com contrição pelo meu próprio pecado. Com alegria, até mesmo quando estou sendo perseguido. Então veja, é o pacote. É o todo. Então, como conselheiro, nós precisamos entender que as bem-aventuranças são pré-requisitos para a resolução de conflito e que apontam uma característica que tem que ser completa daqueles que vão morar no céu, daqueles que verão a Deus, daqueles que receberão galardão nos céus. Então não é uma ou outra situação, é o todo. E aí sim, se nós começarmos a buscar isso, e intencionalmente, que aí é luta interna, começa com a gente, aplicar cada uma dessas virtudes, aí eu vou conseguir ser instrumento
para resolver os conflitos e para auxiliar outros a resolver conflitos. Porque você vai ter que trabalhar esses 9 pontos na hora que você estiver aconselhando o casal. Que virtude que está faltando? Você vai ter que procurar. Está exaltando só a justiça? E a misericórdia? Onde que está? Não sei se eu estou conseguindo aqui ser claro. Mas aí no dia a dia, é isso que você vai ter que trabalhar. Seja aconselhamento conjugal, entre irmãos, seja lá o conflito que for. Se você quer resolver, você tem que dar esse direcionamento para eles. E identificar essas 9 virtudes. Porque se você não identificar e auxiliar, ver qual que está faltando e colocar em prática, eles vão ficar lá batendo a cabeça e não resolve o conflito. Mas isso a gente trata, se Deus permitir, na semana que vem. Aí você já vai pensando e olhando aqui para as bem-aventuranças como um pacote, um todo. E não com aquele negócio, nossa, eu sou esse aqui, ó, limpo de coração. Ai, pastor, eu tenho um coração limpo. Então, eu tô nesse grupo aqui. Não tem jeito. Você está no tudo, você não está em nada. Tudo bem?